O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Esse texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja demonstrada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Três acontecimentos dramáticos marcaram a última metade do primeiro século. A primeira coisa trágica que aconteceu no ano 64, o incêndio de Roma, porque ali pontualmente começa a perseguição e o massacre aos cristãos. A segunda ocorrência vem no ano 70, foi quando Jerusalém foi tomada, destruída, arrasada, e os judeus são dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 1948, quando Israel retorna ao seu território. O terceiro fato que marcou essa última metade do século I, também foi no ano 70, foi a inauguração do Coliseu Romano, o anfiteatro da morte, onde cristãos seriam jogados às feras, ou traspassados pelas espadas dos gladiadores. Na verdade, o final do primeiro século foi agravando a situação, quando então, no ano 81, o imperador Constantino, ou melhor, o imperador Domiciano, assumiu o governo, e ele foi chamado de segundo Nero, por causa da perseguição tão atroz, tão ferrenha, tão desumana, que ele impôs aos cristãos. Um dos atos dele foi deportar o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, uma espécie de colônia penal, a ilha de Patmos. Vale registrar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estão mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. A igreja enfrentava os dias mais sombrios da sua história. Parecia o fim, porque agora o último apóstolo de Jesus está preso, isolado, numa ilha vulcânica, para encerrar sua carreira na solidão, ou morrer em trabalhos forçados, mesmo sendo já de avançada idade.
Porém, quem está no trono é Deus, quem tem as rédeas da história é Deus, e Deus é especialista em reverter situações humanamente impossíveis. Então Deus abre uma porta para João no céu, e diz para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer, não as que podem ou as que talvez aconteçam, mas as que devem acontecer. Então, diz o texto bíblico que num determinado dia, que era um dia do Senhor, um dia de domingo, o Senhor aparece para João, na ilha de Patmos, o Cristo glorificado, e dá uma ordem para ele escrever cartas, e mandar às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E de todas as igrejas, eu chamo atenção para esta que nós acabamos de ler, a igreja de Laodiceia, por algumas razões. Primeiro, porque esta igreja tinha uma alta avaliação de si mesma. Aliás, a única coisa que tinha de bom na igreja de Laodiceia era o conceito que ela tinha de si mesma. Ela batia palmas para ela mesma, ela elogiava ela mesma, ela se considerava a melhor igreja, a ponto de, numa análise pessoal, de uma auto-investigação, de um diagnóstico de si mesma, ela afirmar: estou rica, abastada, não preciso de nada, estamos bem na fita. E o Senhor Jesus, que não se deixa enganar por aparências, olha para esta igreja e diz: pois escute isso, você é infeliz, você é miserável, você está pobre, você está nua, você está cega. Nas outras igrejas, Jesus encontrou algo para elogiar, como na igreja de Esmirna, mais pobre, como na igreja de Filadélfia, mais fraca. Aliás, não fez nenhuma censura a essas 2 igrejas. Porém, as outras igrejas Jesus elogia e Jesus também censura, como a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes. Contudo, a igreja de Laodiceia, Jesus não endereça nenhum elogio. Na verdade, o Senhor Jesus só faz censuras a essa igreja. E eu queria convidar você para examinar um pouquinho a história dessa igreja, porque é interessantíssima. A cidade de Laodiceia foi fundada no 5º século, por Antíoco, da Síria, no período Seleucidas. Recebe esse nome Laodiceia porque a esposa de Antíoco chamava-se Laodiceia, e ele, querendo homenagear sua esposa, bota o nome na cidade de Laodiceia. Essa cidade ficava na principal rota do Oriente Médio, na estrada de Éfeso para a Síria, e aquela cidade vem acolher as pessoas mais ricas de toda a Ásia. Vem se considerar a chamada dos endinheirados, dos banqueiros. Tanto é fato que no ano 61 da era cristã, essa cidade foi devastada por um grande terremoto, como as outras cidades satélites também haviam sido, como Colossos e Hierápolis, e as outras 2 nunca se recuperaram, e Laodiceia não aceitou dinheiro público, dinheiro do Império Romano, para se reconstruir. Os ricos da cidade reconstruíram a cidade. Essa cidade, além de ser muito rica, Jesus olha para ela e diz: pois você se exalta tanto com a sua riqueza, você é pobre, muito pobre, rica na terra, pobre no céu, rica de coisas materiais, pobre de coisas espirituais. Laodiceia tinha uma outra característica, irmãos. Ela era uma cidade muito famosa por causa de seus rebanhos, que produziam uma lã macia, tenra, e se construía ou se fabricava ali as melhores roupas, as melhores lãs, os melhores tecidos de toda a Ásia.
Havia muitas fábricas de roupa. Era uma cidade industriosa. E eles se orgulhavam disso. Isso trazia renda, isso trazia fama, isso trazia prestígio para a cidade. E Jesus olha para essa cidade e diz: olha, vocês se orgulham das fábricas de roupas que vocês têm e ostentam, mas espiritualmente vocês estão nus. Nus. Laodiceia, por ser uma cidade extremamente desenvolvida, também na tecnologia da época, era um centro médico de toda a Ásia. E eles se orgulhavam disso. Mormente as clínicas de oftalmologia. E Jesus olha para a igreja e diz: olha, vocês se orgulham tanto das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que me impressiona em Jesus é que ele é capaz de fazer uma leitura do povo e da cidade, da igreja e da cidade. Ele é capaz de fazer uma leitura do comércio e da indústria. Ele é capaz de fazer um diagnóstico da vida espiritual e da vida econômica. E ele é capaz de dizer para a igreja que a igreja, em vez de influenciar a sociedade, está sendo engolida e assimilada pela sociedade. Em vez da igreja impactar o mundo com o evangelho e com a nova vida em Cristo, era o estilo de vida da cidade que estava entrando para dentro da igreja e formatando a mente e o coração dos crentes. Então Jesus, depois de fazer um diagnóstico desta cidade, desta igreja, ele vai mostrar algo que para mim é da mais alta importância. Porque se vocês lerem as outras cartas às igrejas, vocês vão ver Jesus denunciando problemas nas igrejas. Que problemas Jesus denunciou nas outras igrejas? Primeiro, Jesus denunciou desvio doutrinário, infidelidade às Escrituras, presença de falsos mestres, doutrinas de Balaão, de Jezabel, dos nicolaítas, novidades do mercado da fé entrando nas igrejas, desviando os crentes da rota da fidelidade. O que Jesus viu nas outras igrejas e denunciou nas outras igrejas? Jesus denunciou problemas morais, escândalos, problemas morais gravíssimos, na igreja de Tiatira, na igreja de Pérgamo, na igreja de Sardes. Se você observar nas outras igrejas, Jesus denuncia, por exemplo, a perseguição política, como aconteceu na igreja de Pérgamo, cujo líder da igreja morreu martirizado. Mas quando você olha o diagnóstico que Jesus Cristo faz da igreja de Laodiceia, não tem nenhuma denúncia, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsos apóstolos, não tem falsas doutrinas, não tem escândalos. A igreja é próspera financeiramente, a igreja num mundo em convulsão está em paz. E num olhar mais periférico, numa investigação mais epidérmica, numa visão mais rasa, nós talvez concordaríamos com a autoavaliação da igreja de Laodiceia. De fato, você é uma igreja rica e abastada, de fato você não precisa de nada, uma excelente igreja, é uma boa igreja. Eu fico a imaginar que aquela igreja tinha um bom conceito aos seus olhos e também um bom conceito aos olhos da sociedade. Ela desfrutava de um bom conceito no meio em que ela estava. Não havia nada que desabonasse aquela igreja. Mas, irmãos, Jesus viu uma coisa nesta igreja, só uma. E essa única coisa que Jesus viu nessa igreja, tornou essa igreja a igreja mais censurada por Jesus. Que numa linguagem pesada, eu preciso concordar com isso, uma linguagem muito pesada, Jesus afirma: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o que Jesus viu? E o que Jesus notou? Só uma coisa: aquela igreja estava vivendo uma espécie de mornidão
espiritual. E o que é mornidão espiritual? É o meio termo. É aquela ideia, eu tenho que ser equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É aquela ideia de que eu não quero ser considerado um radical. E Jesus então pega um outro gancho da geografia da cidade para exortar a igreja, quando ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, tu não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está falando? O que ele está querendo dizer? Obviamente ele está pegando um gancho da geografia, da topografia da cidade. Isso porque Herápolis e Colossos faziam parte da região metropolitana, daquela região do Vale do Rio Lico, onde estava Laodiceia. E Herápolis era famosa pelas suas águas térmicas, e Colossos era famosa pelas suas águas frias. Tanto uma quanto a outra tinha fontes de águas terapêuticas. Mas Laodiceia recebia as águas por meio de aquedutos subterrâneos ou vindo das montanhas. E chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para o uso terapêutico, até mesmo para o consumo, para beber. E Jesus começa a dizer para essa igreja o seguinte: olha, porque você está morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E qual o ponto aqui? Qual o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte, irmãos: nada fere mais Jesus, constrange mais Jesus, o nosso glorioso Redentor, do que um crente apático, morno, insípido, insosso, sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos. E quem são esses crentes? Não são crentes que têm qualquer heresia que você chegue e reprove. Não é aquele tipo de crente que você diz: não, isso aí é errado, essa maneira de você crer está errada. Não é aquele tipo de crente que você olha para ele e fala: olha, tem coisa errada na sua vida não está legal, sua conduta não está boa, seu comportamento não está bom. Não, do ponto de vista humano está tudo bem, doutrina boa, ética boa, pessoas prósperas, pessoas vivendo em paz, pessoas bem com elas mesmas, bem com os outros. Mas Jesus, que consegue ver o nosso coração e conhece a verdade no íntimo, ele olha para esta igreja e olha o seguinte: eu tenho uma coisa aí contra vocês perderam o fervor, perderam aquele primeiro amor, botaram a vida espiritual no piloto automático. Agora eu pergunto aos irmãos nesta tarde: isso é um risco ainda hoje? De botar a vida cristã no piloto automático? Deixar a vida levando? Está tudo bem, tudo bem, não tem nada de errado com a minha teologia, não tem nada de errado com a minha ética, não tem nada de errado com o meu testemunho, até porque os homens não conseguem diagnosticar isso. Só o Senhor tem esse aferidor para saber se tem temperatura alta ou baixa, ou se está numa mornidão. E o Senhor hoje está aqui, olhando para você e para mim, e perguntando para você e para mim: como é que está a sua temperatura espiritual? Jesus vai fazer um apelo muito forte para esta igreja, no versículo 18, quando ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Do que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Primeiramente, ele está se apresentando como um mascate,
como vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender e o preço é de graça, e o produto é essencial. O que ele está dizendo é o seguinte: se você quer fervor, se você quer reavivamento, se você quer um renovo na sua vida espiritual, se você quer um sopro de vida na sua vida espiritual, se você quer remover as cinzas, acender as brasas e trazer um tempo novo de refrigério, de restauração, de reavivamento para a sua vida, você não tem que correr atrás das novidades do mercado da fé. Você tem que voltar-se para Jesus. Ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, de mim. O único que pode aquecer o nosso coração é Jesus. O único que pode reavivar nossa alma é Jesus. O único que pode fazer os nossos olhos brilharem de volta é Jesus. O único que pode soprar sobre nós o Espírito Santo e trazer um alento de vida para nós é Jesus. Chega no verso 19, Jesus tem uma declaração contundente a fazer, e uma ordem expressa a dar. E a declaração do verso 19 é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Irmãos amados, ninguém gosta de ser disciplinado, convenhamos. Eu pergunto a vocês que são pais e mães aqui, ou avós aqui, você já viu uma criança gostar de ser disciplinada? Na hora a criança corre para o seu colo e diz: papai, mamãe, muito obrigado por vocês me disciplinaram. É assim que acontece. Porém, a Bíblia diz que se você não disciplina, você não ama. Quem não recebe disciplina não é filho, é bastardo. Você não disciplina alguém na rua, disciplina? Você vê uma criança peralta na rua, você disciplina a criança? Você tem coragem de fazer isso? Não, e nem deve. Nem deve. Não é seu filho. Você não tem o direito de discipliná-la. Não é sua responsabilidade discipliná-la. Mas se é seu filho, você disciplina. Sabe por quê? Porque você ama. Você corrige. E Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia assim, o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Irmãos, nenhum de nós fica feliz por ouvir uma mensagem de repreensão, de correção, de exortação. É muito melhor escutar uma mensagem que cai como mel nos lábios, como orvalho na cabeça. E a Bíblia tem mel para a boca, tem orvalho para a cabeça, tem mensagem de consolo, tem mensagem de refrigério para a alma, mas a Bíblia tempera também mensagem de exortação. Voltando para os filhos, imagine um pai e uma mãe que só tem palavras doces para os filhos, mesmo na hora de repreender, não repreende. Lembra do Davi? 1 Reis 1,6, diz a Bíblia que ele nunca contrariou seu filho Adonias. Ajudou Adonias? Não. Estragou Adonias. Ou vamos pensar em outra coisa: todos nós gostamos de uma boa sobremesa, um pudim de leite condensado é alguma coisa exponencial, mas bote para uma pessoa, falou: esse mês, você gosta tanto de pudim de leite condensado, que nesse mês, no 30 dias do mês, você vai comer pudim no almoço, na janta, e de sobremesa também. No final do mês a pessoa está doente. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se ele pega pesado, e não sou eu que estou pegando pesado, é o texto, porque eu estou sendo tão exortado quanto você, por esse mesmo texto. Ele diz: eu faço isso, sabe por quê? Porque eu te amo. Jesus está dizendo: eu te amo, por isso que eu estou te exortando. Eu não quero que você viva uma vida de mornidão, de apatia espiritual.
Como é que Jesus faz isso? O versículo 20 é categórico e eloquente. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. A ideia aí é uma ideia contínua. Não é aquele que bate a porta e vai embora. É aquele que bate a porta e insiste, e continua batendo, e bate outra vez, e volta a bater. Você tem alguma dúvida que o Senhor Jesus, a cada dia que Ele lhe dá de vida, de fôlego, Ele está batendo na sua porta, falando: meu filho, olha aqui, eu tenho vida abundante para você, eu tenho vida feliz para você, eu tenho o melhor para você, se você me ouvir e me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Meu filho, escute, meu filho, olha eu aqui, olha eu de novo, meu filho, eu estou aqui insistindo com você, insistindo com você, insistindo com você, insistindo com você. Se alguém abrir a porta, disse Jesus, eu entrarei e cearei com você, você ceará comigo. No ponto humano, irmãos, não tem expressão maior de amizade do que quando você senta à mesa com alguém para comer. Você não come com estranho. Quando você senta à mesa com alguém é porque você ou começou um relacionamento, ou você está entabulando uma amizade, ou você está num relacionamento de várias ordens, mas você tem por essa pessoa um determinado apreço, ou uma determinada relação, seja afetiva, seja comercial, seja de qualquer ordem. O ponto é o seguinte: a única maneira do nosso coração voltar a arder, e não ser um coração morno, é assentarmos-nos à mesa com o Senhor Jesus, comunhão com Ele. Então me permita fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia, abriu sua Bíblia, para ler a Bíblia, gostosamente, como se estivesse lendo a carta de um pai? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor e se deleitou nele? Qual foi a última vez que você, no corre-corre da vida, disse para Deus: Senhor, Tu és melhor do que qualquer dádiva que Tu tens me dado, a Tua graça é melhor que a própria vida? Qual foi a última vez? Se você abrir a porta, Ele vai entrar na sua casa, na casa do seu coração, vai cear com você, você vai cear com Ele, e certamente o seu coração vai aquecer de novo. Para você Ele tem promessas, e a promessa que Ele tem está lá no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha que coisa incrível, porque a igreja de Laodiceia tinha muito interesse por coisas materiais. Cidade rica, industriosa, uma cidade com conhecimento científico na área da medicina, uma igreja que estava acostumada com muitas coisas boas da vida, mas Jesus diz: eu tenho o melhor, eu tenho o trono. Em outras palavras, Jesus não vai levar você apenas para o céu, Ele vai levar você para o trono, porque a Bíblia diz que nós vamos ser corregentes, nós vamos reinar com Ele, nós vamos julgar os anjos e os homens, nós estaremos na posição mais elevada e conspícua da história. E então ele termina com um alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se você não tiver ouvidos, você escuta, vai embora, não acontece nada. Ele não está dizendo quem escuta, não, quem tem ouvidos. Quem tem ouvido significa: eu escutei, e não é para o outro, não é para o vizinho, é para mim.
Eu escutei, mas não basta escutar, porque você não é o que você escuta, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim, nessa noite. O Senhor quer agora aquecer de volta o nosso coração. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Vamos orar um pouquinho. Faça uma avaliação honesta de você mesmo nesta hora. Quem é você? Como está você? Eu pergunto a você, onde Jesus está na sua vida? Do lado de fora, batendo a porta, ou assentado à mesa com você, ceando com você? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você, ouça, escute, e Senhor, é comigo, e eu quero, Senhor, uma vida plena da Tua presença na minha história. Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra é viva e ela é poderosa. Nós te pedimos que Tu apliques esta palavra ao nosso coração, nesta tarde, para que o nosso coração seja uma sala aberta, uma casa aberta, para este banquete na presença de Jesus. Vem cear conosco, Senhor, fica conosco. Tu tens o trono da nossa vida, e nós entregamos todas as chaves da nossa vida nas Tuas mãos. Queremos que Tu sejas honrado na nossa vida, queremos que o nosso coração volte ao primeiro amor, a nos deleitarmos em Ti, a termos prazer em Ti. Jamais permita, Senhor, que nós substituamos a Tua presença pelas bênçãos que vêm das Tuas mãos. Não nos permita ficar tão seduzidos com as riquezas da terra, que percamos a perspectiva da riqueza do céu. Ajuda-nos nesta tarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.